nos levar a buscar o caminho orientado pela palavra de Deus. E assim queremos dedicar na primeira leitura bíblica do culto de hoje, que é o Salmo 98, os versículos 1 a 9, onde faremos a leitura de forma responsiva. O pastor lê um versículo e a congregação lê outro, e assim de forma alternada acompanhamos a leitura do Salmo 98
fez com que eles tivessem uma vida que mostrava que de fato eles tinham o Espírito Santo, a fé em Cristo, e que a palavra de Deus direcionava a vida deles. Vimos então essa leitura da primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículos 1 a 10. Eu, Paulo, Silas e Timóteo, escrevemos esta carta aos irmãos
Os fariseus saíram e fizeram um plano para conseguir alguma prova contra Jesus. Então mandaram que alguns dos seus seguidores e alguns membros do partido de Herodes fossem dizer a Jesus: Mestre, sabemos que o Senhor é honesto e ensina a verdade sobre a maneira de viver que Deus exige e não se importa com a opinião dos outros, nem julga pela aparência. Então, o que o Senhor acha? É ou não é contra a nossa lei de pagar impostos ao imperador romano? Mas Jesus percebeu a malícia deles e respondeu: hipócritas, por que é que vocês estão procurando uma prova contra mim? Traga uma moeda com que se paga o imposto. Trouxeram uma moeda. E ele perguntou: de quem são o nome e a cara que estão gravados nesta moeda? Eles responderam: são do imperador. Então Jesus disse: deem ao imperador o que é do imperador
Deus nos abençoe no meditar da sua palavra. Digamos em nome de Cristo, com base na sua palavra, a palavra de Deus, do Evangelho de Mateus 22, versículos 15 a 22, onde os fariseus e também alguns que eram do partido de Herodes, ou seja, para termos uma melhor compreensão, os fariseus são um grupo religioso que organiza e lidera tudo o que acontece no templo. E o partido de Herodes é um grupo de romanos que conquistaram Jerusalém, dominavam sobre Jerusalém. Então estes, vendo que a fama e os seguidores que acompanhavam Jesus ia aumentando, e tendo em mente que outras situações parecidas já tinham acontecido vários anos antes, 1, 2, 3 vezes, então eles foram com o objetivo bem claro, conforme o texto bíblico nos colocou, de armar uma armadilha para Jesus cair. Isso através de perguntas capciosas, perguntas com um duplo sentido, que se ele respondesse uma coisa, podia ser entendido outra, e poderia assim então incriminar Jesus. Esse era o objetivo, é isso que diz o texto. E esses então, quando vão perguntar para Jesus, primeiro botam ele lá em cima, elogiando ele, que ele era muito bom, que ele é honesto, que fala a verdade, que ensina a verdade sobre a palavra de Deus, que não se importa com a opinião dos outros, porque ele mesmo tem a opinião, e não julga pela aparência. E aí, depois de inflar o ego de Jesus, com esses elogios, vem a pergunta que foi muito bem elaborada, que é a seguinte: a lei manda pagar impostos ao imperador romano. Jesus, você é ou não é contra a nossa lei? A lei para pagar imposto ao imperador. E aqui é interessante, porque se Jesus responde sim ou não, era o que eles esperavam. Não, aqui Jesus vai ter apenas duas opções, sim ou não. Se ele dissesse que sim, ele ia perder a credibilidade com o povo que o seguia, com o povo de Israel, que o reconheciam e viam como Messias, como aquele que veio para cumprir as promessas de Deus. Ou seja, eles iam se decepcionar com Jesus, porque talvez todas as promessas e tudo que Jesus já tinha feito até então era papo furado. É mais um agitador político popular, e não o Messias enviado por Deus com um propósito muito maior e amplo do que apenas salvar o povo de Israel, como sendo um líder político. Mas se Jesus simplesmente dissesse não, que era outra resposta possível,
aí ele ia ser acusado por Roma, porque ali também estavam os romanos, e ele seria preso, porque ia ser mais um populista, querendo jogar a população contra o Império Romano. Ia ser um preso político, e somente isso. Mas aí então vem a resposta de Jesus. E essa resposta, ela vem depois que Jesus é Deus. Ele sabe o que passa na cabeça daqueles que fizeram a pergunta para ele. E os chama de hipócritas, ou seja, fingidos, duas caras. Vocês querem me pegar de um jeito, vocês são muito maliciosos. Vêm aqui me elogiar, encher a minha bola, mas fazem essa pergunta querendo que eu, de alguma forma, caia nessa pegadinha de vocês. Mas Jesus não cai nesta armadilha, nesta pegadinha, nesta pergunta. E a resposta que Jesus dá, ela não é nem sim e nem não. Na sabedoria que Jesus tem, ele dá uma outra resposta. E essa resposta vem com um pedido. Alguém tem uma moeda aí? Aí trazem a moeda, porque é com aquela moeda que se paga o imposto. E pergunta, o que está escrito? E a figura de quem está na moeda? Que nem nós temos hoje, nas nossas moedas também aparece uma figura e também aparece algo escrito. Lá naquela época também tinha. E a moeda corrente era do Império Romano. E essa moeda tinha a figura do César, ou seja, do imperador, do governante. E também tinha coisas escritas nessa moeda. Essas moedas ainda existem hoje em museus, e a gente sabe o que está escrito. E o que está escrito ali é uma exaltação ao imperador, tanto ao Herodes como ao César. E tudo que ali está dito é exaltado como sendo o imperador, o próprio Deus. Sim, o próprio Deus. E aí então a resposta de Jesus é essa que vocês estão vendo aí. Então deem ao imperador o que é do imperador, e deem a César, olha, deem a Deus o que é de Deus. Com essa resposta, Jesus se recusa a dar uma explicação, sim ou não, que é muito simplista e pode cair numa ideia política, que Jesus é de um lado ou é do outro lado. E Jesus, na verdade, não tem nenhum desses lados. E vocês agora percebem, nos tempos atuais, como essa questão é muito presente. Onde às vezes, alguns grupos políticos querem sequestrar Jesus e a palavra de Deus para eles, como sendo isso o correto, o certo, e que o outro lado está errado. E é curioso que na atual polaridade que nós temos aqui no Brasil ultimamente, isso tem acontecido com frequência. Tipo, Jesus está do nosso lado, quer dizer, do outro lado, então, sei lá, eles demonizam. E é curioso que os dois lados fazem isso, e isso não é certo. Jesus não tem lado. Mas quando Jesus se recusa a dar uma resposta simples, sim ou não, ele não toma partido nenhum, ele não toma lado nenhum. E ele assim não mistura-se com aquilo que é deste mundo. Ou seja, Jesus não é
o imperador, não é a César. Ou seja, quando Jesus diz assim, deem ao imperador o que é do imperador, ele está dizendo para nós hoje assim, existem leis, existem regras, inclusive impostos, né? E a gente paga bastante imposto. Façam isso. Isso é uma forma de governar, ela existe aí, a gente não gosta muito. Deem o dinheiro ao governo, através dos impostos, conforme lhe é devido. Mas Jesus, também, quando ele dá essa resposta, ele chama a atenção para que deem aquilo que é de Deus. Ou seja, deem a Deus o que é de Deus. E nesse sentido, a resposta de Jesus, Jesus se recusa a uma omissão, a dizer assim, olha, eu não me envolvo com política, eu não vou dizer nada sobre isso. Jesus, ele não se omite e acaba falando para que aqueles que estão ali. E dessa forma, ele também diz, tomem cuidado, porque a palavra de Deus tem uma orientação clara. É o programa de governo que existe tanto de um lado como de outro e de um terceiro. Mas aquilo que está na palavra de Deus, essa é a cartilha para nós cristãos seguirmos. E aqui eu lembro da epístola que nós ouvimos hoje, primeira carta aos Tessalonicenses, onde eles, conforme nós ouvimos naquela leitura bíblica, eles seguiam aquilo que a palavra de Deus orientava como sendo verdade, seguindo o exemplo do próprio Jesus. Também Jesus dá, assim, através dessa resposta, um firme puxão de orelha contra a idolatria. Ou seja, o imperador é apenas o imperador, ele não deve ser adorado, ele não é Deus. E aqui eu chamo a atenção para a leitura de Isaías que nós ouvimos hoje, onde Deus chama o rei Ciro, que vence, ele é o rei da Pérsia, ele vence o rei da Babilônia. E lá está escrito que, mesmo que o rei Ciro nem saiba quem é o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, revelado na Escritura Sagrada, Deus o usou no seu plano, porque é Deus que governa todas as coisas. Ele é Deus sobre todos os reis, sobre todos os imperadores, sobre todos os governos que existem. É isso que Jesus está dizendo. E ele não se omite a dar uma resposta simples. E quando Jesus diz assim, deem a César o que é de César, a pergunta é, quando eu falo César, é a mesma palavra que significa imperador. Deem ao imperador o que é dele. O que é dele? Ali no caso é aquela moeda. Deem a ele o que é dele, que são os impostos. E ele que governe. E ponto final. Simples assim. Ou seja, Jesus está dizendo para eles e para todos nós hoje, não idolatrem estes. São simples seres mortais. Eles não são Deus. Nós temos um único Deus. E aí então, Jesus diz, deem a Deus o que é de Deus. O que é de Deus? E aqui é curioso que Jesus é o Rei dos Reis, é o Todo-Poderoso Deus, e ele não tem nem uma moedinha no bolso. Não tem um tostão. Porque ele pede, né? Alguém tem uma moeda aí? Esse é o nosso Rei Todo-Poderoso, que não tem uma moeda no bolso, que remete
ao falso Deus imperador que foi criado. Mas, voltando à pergunta, quem é a imagem e semelhança de Deus? Somos nós. Deus nos criou a sua imagem e semelhança. Ou seja, deem a Deus o que é de Deus. Ou seja, deem-se, você, entregue-se a Deus, deixe que Ele governe a sua vida. Deixe que Ele seja o Deus da tua vida. E dê tudo a Ele. Dê a sua vida a Ele. Dê o seu coração a Ele. Nós somos dele. É isso que Jesus está ensinando, está dizendo. É interessante que esta palavrinha, deem, né, é uma forma de devolver aquilo que Deus já nos deu. Aquela moeda do imperador foi o próprio imperador que mandou fazer e distribuiu ao povo, e agora eles têm que pagar impostos com aquela moeda. Deus nos criou a sua imagem e semelhança. E nós, assim como Deus nos deu a vida, agora nós também queremos devolver, retribuir, dar de volta aquilo que é dele. E aqui é interessante que alguns ficam na simples ideia de que deve-se dar a oferta a Deus. E de fato, aqui poderíamos falar sobre a oferta que trazemos. Daqui a pouco nós vamos trazer as nossas ofertas diante de Deus, como forma de gratidão por tudo aquilo que Ele já nos deu. Mas não é só isso. Ele quer o meu coração, que é a minha vida. Ele quer governar sobre todos nós. Ele, em outras palavras, Jesus, quer ser o nosso Rei. E assim, com essa resposta de Jesus, Ele nos traz esse ensinamento, de não ficarmos alheios aos acontecimentos que tem aqui no nosso país, que envolvem a política, que envolvem a nossa vida, que envolvem aquilo que a Escritura Sagrada fala para cada um de nós. Não devemos fechar os olhos. Devemos sim nos envolver, mas ao mesmo tempo, isso não suba a nossa cabeça, não enche o nosso coração e não nos afaste de outras pessoas. Que assim possamos, como Jesus ensina, dar aquilo que Ele nos deu primeiro, nos dar a vida. Jesus é o nosso Rei. E Ele quer governar sobre nós. Ele quer que nós demos aquilo que Deus já nos deu. Deem a Deus o que é de Deus. E vejam só que bonito. Este Deus, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, por nós, Ele se deu na cruz. Entregou a sua vida para perdoar e salvar. Amém. E este versículo bíblico, então, resume um pouquinho disso que nós falamos. Nós amamos a Deus porque Ele, através de Jesus, nos amou primeiro. Está na primeira carta de João, capítulo 4, versículo 19. E agora queremos também, então, trazer as nossas ofertas, que são movidas pela fé em Cristo e o amor que Ele gerou em nós. Nós trazemos aqui à frente, enquanto isso nós cantamos este hino de louvor, Cantai Alegremente.
Cantai alegremente, cantai a Deus louvor, trazei-lhe vosso canto de júbilo e de amor. É Deus quem faz a terra seus frutos produzir e as estações ordena dos anos prosseguir. É Deus quem envia as chuvas e os montes faz florir, os campos exultantes de trigo se cobrir. Deus tudo multiplica em sua compaixão e de farturas o ano coroa a sua mão. Trazei aos seus altares os frutos que ele deu, vós almas redimidas por quem Jesus morreu. Prostrai-vos diante dele, humildes com louvor, e sempre em vossas vidas dai graças ao Senhor. Então, nós vamos incluir os aniversariantes, que são os seguintes nesta última semana. São bastante, até com as letrinhas pequenininhas ali. No dia 16, o seu Alberto Bauer e a Maria Elizabeth Lemos. No dia 17, o Ayrton Mulder, a Zeli Ren. No dia 18, a Ana Rosângela Costeira, a Evênia Schaffer e o Ismael Ross. No dia 19, a Ana Maria Laufer, a Beatriz Roth, o Cícero Eltz, a Gilmara da Rosa. No dia 20, é Gilmar Rodrigues da Rosa. Agora sim, no dia 20, a Gilmara Alves dos Santos e a Maria Mulder. No dia 21, o Carlos Alberto Valdez Munhoz, esse é o nosso Carlinhos, né? Está aqui seguidamente. A Emily Kuhn, o Luiz Laufer, o William dos Reis. E no dia 22, a Alicia Blaut e o Fabiano Duranto. São esses, então, os aniversariantes desta última semana. Também na oração quero incluir a pequena Manuela Knevitz Sontag, é a filha do Mauro Knevitz e a Vanessa Sontag. Nasceu na semana retrasada e aí estava até na UTI neonatal por um tempo, mas já está em casa, graças a Deus, está se recuperando bem. Então queremos incluí-la na oração. Vocês podem permanecer sentados como estão e nos dirigimos a Deus e falamos com Ele. Ó amado Senhor, nosso Pai Celestial, que tens todo o poder e governas com poder e glória sobre todo o universo que criaste. E também sobre nós, obviamente, que somos os teus filhos, somos os teus servos, os teus súditos. E assim, dependentes do teu amor, do teu perdão e de tudo o que precisamos para a vida e o sustento, queremos louvar e reconhecer a tua ação graciosa em nossa vida. Também, Pai querido e amado, nós queremos te agradecer pelos aniversariantes desta última semana. Abençoa-os ricamente na sua vida, no seu lar, no seu trabalho, no seu estudo, junto com seus familiares. Dê saúde a eles. Querido Deus, também te agradecemos pela vida da pequena Manuela, que nasceu alguns dias atrás,
Que o Senhor a abençoe ricamente, junto com os seus pais, o Mauro e a Vanessa. Abençoa ela com saúde e que ela tenha cada vez mais a melhora da sua saúde. E traga muita alegria para todos os familiares. Querido Deus, olha também e cuida e cura todos os doentes, os enfermos. Esteja presente com eles, os encorajando nos momentos de provação e de dificuldade na sua vida. Consola enlutados, enxuga suas lágrimas e os anime para viver na certeza de que o Senhor nos dá a vida eterna e nos acompanha nesses momentos de sofrimento. Derrama as tuas bênçãos sobre cada lar, sobre o nosso país, sobre o mundo. Esteja junto com as pessoas que foram atingidas pelas enchentes em todo o nosso país, principalmente as que estão mais próximas de nós, aqui em Santa Catarina e também aqui no Vale do Alto Taquari. Também esteja presente na vida de todas as famílias envolvidas e sendo vítimas desta guerra que está acontecendo, que o Senhor de alguma forma possa sensibilizar e trazer paz para essas nações. Querido Deus, também esteja presente sobre o nosso país, nosso estado, nosso município, governando ela. Cuida também e governa sobre a congregação São Lucas. Queremos sempre fazer aquilo que é melhor para ti, para o teu reino e anunciar a palavra do Salvador Jesus. Que o Senhor desperte para isso pregadores da palavra de Deus e líderes que queiram te servir. Querido Pai, queremos entregar a nossa vida em tuas mãos. Em nome de Jesus, o nosso Senhor e Salvador, que nos ensinou a orar dizendo: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Em preparação à Santa Ceia, cantamos este próximo hino. Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, entregou a eles, dizendo: Tomai e comei, isto é o meu corpo, fazei isto em memória minha. Semelhantemente, também tomou o cálice, entregou aos discípulos, dizendo: Tomai e bebei, isto é o meu sangue, que é derramado para o perdão dos pecados. Todas as vezes que fizerdes isso, faça em memória minha.
Que a paz de Cristo esteja contigo hoje e sempre. Amém. Podemos nos sentar. Distribuição da Santa Ceia nós vamos fazer como de costume. O seu Ayrton vai me auxiliar na distribuição da Santa Ceia. Então, venham porque tudo está pronto. Colocamos em pé e damos graças a Deus. Graças te rendemos, Senhor nosso Deus, pelo dom da salvação que recebemos neste culto por meio da tua palavra e também do sacramento da Santa Ceia. Obrigado pelo perdão dos pecados, pelo fortalecimento na fé em Cristo, que esse também aumente nosso amor para contigo e para com o nosso próximo. Que este nos leve a testemunhar com coragem a palavra de Cristo a todos
especialmente aqueles que estão ao nosso redor. Que também assim possamos, como demonstração de amor, cuidar e ajudar todos que precisam, todos os necessitados. Em nome de Jesus, o nosso Senhor, que vive e reina contigo, ó Deus Pai e o Deus Espírito Santo, de eternidade a eternidade. Amém. Recebam a bênção de Deus. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. 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 Podemos sentar?